Queridos irmãos e irmãs, a devoção de hoje é a devoção sobre a Santíssima Trindade. E esse momento nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura para a nossa devoção está registrada em João, no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17, e está escrito assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Até aqui a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Minhas irmãs e meus irmãos, na relação entre duas pessoas ou entre grupos diferentes, é natural que ocorram situações em que uma pessoa não está de acordo com a outra, em que se tem opiniões e pontos de vista diferentes. Esses desentendimentos podem levar a conflitos. Se os conflitos não forem resolvidos, ou pelo menos respeitados, isso é importante a gente falar, então eles podem fazer que ambas as pessoas se sintam incompreendidas, bravas, nervosas, contrariadas. E o relacionamento entre essas pessoas vai se arruinando pouco a pouco. Os conflitos são inevitáveis. Os conflitos vão acontecer. Por isso é importante a gente compreender para tratar e para resolver da melhor forma possível. O texto do Evangelho, da palavra, nos traz uma situação de conflito. O Nicodemos e Jesus, eles conversam sobre um problema entre os judeus e os seguidores de Jesus. Nicodemos fala primeiro. Ele reconhece que Jesus é uma pessoa abençoada por Deus, porque ninguém pode fazer o que Jesus faz. Aqui ele está dizendo:
as curas, os sinais, como João traz, né? Os milagres, se Deus não tiver com essa pessoa, não tem jeito. Então ele percebia que Jesus era especial, que Deus estava com ele, mas o Nicodemos não tinha a noção de que Jesus faz parte da Santíssima Trindade. O domingo de hoje a gente lembra especialmente da Trindade, da Santíssima Trindade, esse Deus que a gente não entende, que a gente não explica, que a gente proclama, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Nicodemos, um ser humano, ele apenas ser humano, ele via em Jesus algo a mais. Só que para os fariseus era realmente necessário que cada pessoa cumprisse a lei de Deus, que era a princípio um código de 613 ordens e proibições, além dos 10 mandamentos que a gente já conhece, né? Para os fariseus, cumprir a lei de Deus era o único jeito de estabelecer o reino de Deus na terra, trazer para cá. Então, não existe nada mais importante do que cumprir a lei de Deus para os fariseus. O problema para os judeus, e Nicodemos fala disso com Jesus, era que Jesus e os seus seguidores pensavam e agiam de uma maneira diferente, uma maneira que não era esperada, dentro dessas 600 e poucas leis. Jesus dizia que mais importante que cumprir a lei era promover a vida, né? Deus quer vida para todas as pessoas, quer que as pessoas vivam. Por isso, sempre que vida não pode ser vivida de uma maneira plena, de uma maneira digna, então é necessário intervir. Não é importante se isso fosse no Shabat, né, um dia de sábado, vamos lá ajudar a curar, né, pregar, né? Ou se a pessoa é considerada impura ou pecadora pelas leis religiosas. Deus quer que os seus filhos e filhas, Deus quer que eles tenham vida, e vida plena, em abundância, né? Isso é o que Jesus ensina. E essas opiniões entraram em choque. Por isso a expressão os judeus, ela aparece 70 vezes no Evangelho de João, né? João se lembrou bastante disso que Jesus falou e que eles andaram ali e tal, né? Dessas 70 vezes, mais da metade são referências hostis a Jesus, demonstrando a gravidade desse enfrentamento entre as pessoas seguidoras de Jesus e os judeus ou os fariseus. A gente sabe que conflitos podem se transformar em ódio, e o ódio divide irmãos e irmãs, divide amigos e amigas, divide tanta coisa, né? O amor une e o ódio divide. Os judeus já tinham ódio de Jesus e de quem fosse visto andando, falando com Jesus. Por isso, muitas pessoas ficaram com receio de serem vistas ao lado com Jesus, né, e seus seguidores. Possivelmente esse receio estava também com o Nicodemos, que era um dos chefes dos judeus, né? Provavelmente o Nicodemos era uma pessoa idosa, que tinha certa consideração entre os religiosos ali, né? Claro que o Nicodemos, depois vocês podem ler a continuação da história, o Nicodemos está lá com os seguidores de Jesus, está lá com Jesus após ali a sua morte, né? Está ali cuidando do corpo, tudo, né? Então o Nicodemos acaba virando um dos seguidores também, mas nesse momento ele está com o pé atrás. Possivelmente então, por isso, o Nicodemos foi procurar Jesus de noite, quando já estava escuro. Ele não queria ser visto, ele não queria que ninguém soubesse que ele foi falar com Jesus. Se ele fosse descoberto falando com Jesus, ele também seria criticado. Por isso o Nicodemos vai com medo. Ele não queria arriscar a sua autoridade de professor da lei, o seu moral, né, um lugar de importância ali no judaísmo. Provavelmente foi por isso que Nicodemos foi debater com Jesus à noite. Ou também, essa é uma possibilidade, era porque os rabis, os mestres, né, da lei, os mestres religiosos ali, estudavam
e debatiam até altas horas. Então, após ali comer, eles iam e debatiam, né? Então, daí o Nicodemos teria ido, foi se encontrar com Jesus na hora que serviria para essa boa conversa. Essa também é uma possibilidade. Enfim, Nicodemos foi ver Jesus. E depois que Nicodemos falou, e aqui temos uma importante lição: numa situação de conflito é preciso deixar o outro falar, sem interromper. Jesus colocou o seu ponto de vista, depois do Nicodemos falar, dizendo que o reino de Deus não vai se estabelecer na terra pela obediência à lei, mas para que o reino de Deus se estabeleça sobre a terra, é preciso que cada pessoa nasça de novo. Nicodemos não entende isso. Ele não tem como voltar, ao ventre da mãe e nascer de novo. E Jesus logo esclarece que não se trata de um nascimento natural, mas de uma renovação, uma mudança de mentalidade. Essa é a palavra, mudança de mentalidade, mudança de atitudes. Então, como professor da lei, o Nicodemos deveria saber que no Antigo Testamento Deus falou sobre isso através do profeta Joel. Deus diz assim: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão, os moços terão visões, até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é Joel capítulo 2, do versículo 28 a 29. E era sempre lembrado, muito lembrado no período do Pentecostes, do dia do Pentecoste, que foi inclusive lembrado semana passada. Jesus, ele também faz o Nicodemos lembrar da história, a história do Êxodo, quando o povo do deserto, no deserto, foi castigado com as serpentes pela sua falta de fé. Então, a cura aconteceu pelo reconhecimento do pecado, aconteceu pela fé. Tem que olhar para a serpente de bronze e você será curado. Assim também seria necessário que os judeus olhassem para aquele ali, o Filho de Deus, Deus Filho, ele que vai ser crucificado, e eles reconhecessem o seu pecado. Por isso, nascer de novo tem a ver com uma nova mentalidade, com uma nova maneira de agir, e digo mais, uma nova maneira de viver, um novo jeito de ver a Deus. Isso é sempre muito importante a gente lembrar. Metanoia, uma nova mentalidade, a conversão é um novo jeito de ver Deus, um Deus que não é mais um Deus irado, um Deus que é contra o seu povo, não, é um Deus que é a nosso favor, que é a teu favor. Hoje em dia a gente ainda usa essa expressão, a expressão do nossa, nasceu de novo, nascer de novo, para se referir a alguém que escapou de um acidente, alguém que escapou de uma doença muito grave, que foi curado dessa terrível doença, ou que superou uma difícil cirurgia. Nascer de novo é então sinônimo de ter escapado da morte. Nascer de novo é sair de uma intubação, de uma UTI Covid, Então, mas a maioria das pessoas, mesmo reconhecendo que escaparam da morte, não mudam o seu modo de vida, os seus pensamentos, seus preconceitos, suas atitudes, seu jeito de ver as coisas. Às vezes a pessoa não muda o seu jeito de ver a Deus, continuam vivendo ali com os mesmos preconceitos, alimentando os mesmos problemas de antes. Jesus diz aqui que nascer de novo implica em mudar de pensamentos e de atitudes, nascer de novo. Jesus fala em nascer de novo na água e no Espírito. O batismo é um testemunho público da fé. Por isso, nascer de novo significa também dar testemunho, estar fora, mostrar em atitudes visíveis
e aqui dentro também, né? Que a pessoa mudou de pensamento, seu jeito de ver Deus mudou. Deus é favorável a mim, Deus não é um Deus de barganha, de troca, Ele é um Deus de graça, né? E esse Deus me ama. Não é suficiente dizer que a gente tem Deus no coração e ter atitudes agressivas contra outras pessoas, odiar, né? Pregar o ódio, pregar segregação, pregar preconceito, né? Uma igreja não cresce nem com pessoas com medo da verdade, a verdade que liberta, né? Pessoas que vivem a sua fé com medo, né? De falar a verdade, de acolher, porque podem ser mal vistas, né? Ou onde um quer controlar a vida do outro, também acontece isso. Jesus, Ele nos convida a reconhecer a igreja como o nosso lugar, onde a gente pode se alimentar da palavra de Deus, né? Pode promover a vida entre as pessoas e o cuidado com a criação de Deus. Uma igreja, meus irmãos e irmãs, cresce e aparece quando ela pratica o Evangelho, quando ela acolhe as pessoas, quando ela promove a participação das pessoas em grupos terapêuticos, dentro da igreja, fora da igreja, né? Grupos amigáveis, fraternos, grupos de trabalho. Os conflitos na igreja devem ser resolvidos como? Com a prática do amor. Quem se deixa encher do amor de Deus e se dispõe a ajudar ao irmão e irmã, não tem tempo de ficar inventando leis, ficar inventando normas, fechando tudo num quadrado, né? Normas que dificultam a vida comunitária. Desta forma, o Evangelho de hoje diz que também a gente deve nascer de novo. E nascer de novo deve acontecer todos os dias da minha vida. Todos os dias eu devo nascer de novo, examinar a minha consciência e as minhas atitudes, a minha vida, né? A gente deve buscar o arrependimento e o perdão de Deus todos os dias. Para resolver os conflitos, ou ao menos conviver pacificamente com as pessoas, a gente deve cuidar dos extremos, com os extremos, né? Não agir com certas palavras e ações extremas nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. E sempre eu volto a lembrar: tudo que é demais é muito, tudo que é demais é muito. Viver com outras pessoas é conviver. Isso significa respeitar essas diferenças e tocar a vida em frente, sem a necessidade de julgar ou de condenar o outro. É difícil fazer isso? Sim, é difícil. Então, a gente pode tomar essa palavra como um chamado, como um desafio para o tempo que a gente vive, esse tempo que a gente está vivendo hoje, né? Vamos pedir então a ajuda de Deus, um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus sempre pode ajudar e orientar a nossa vida. Portanto, vamos continuar escutando esse chamado de Deus para cada uma e cada um de nós, para superar os nossos conflitos na igreja cristã e fora dela, para viver melhor daqui para frente. Importa para a gente nascer de novo. Esse é o chamado de Jesus, chamado para cada um e cada uma de vocês. É o meu chamado também. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Meus queridos e queridas, meu sogro, seu Maurício Soares, pai da minha companheira Letícia, avô da minha filha Sara, ele faleceu no dia 27 de maio de 2021.
mais uma vítima da Covid-19. Foi na quinta-feira, hoje é domingo. Ele deixou um pensamento, não sei se ele pegou de outro lugar, na sua rede social. Ele nos deixou esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês. Quando nós perdemos alguém inesperadamente, é como uma explosão de uma dor repentina que aparece do nada, como uma trovoada. Uma perda inesperada é assim. É como um raio atingido por dentro, rasgando as entranhas. São os sentimentos que passamos pela morte de alguém que amamos. Com essas palavras eu quero também fazer uma oração. Vamos fazer uma oração juntos, a oração de hoje, lembrando então da família, a nossa família, a minha família, a família da minha esposa, da Letícia, todo mundo aí que orou, que sofreu junto com a gente durante e também com a morte do seu Maurício. Tantas pessoas também que sofrem perdas irreparáveis, né? Pessoas que são cristãs, que têm certeza da sua salvação, mas que não querem morrer, porque tem a vida de Jesus, que Jesus deu para elas, e que aguardam na esperança cristã, a esperança do retorno de Cristo. Mas era chegada a sua hora. Vamos orar por essas pessoas. Eu quero também lembrar o meu colega, companheiro Ademir, lá de São Borja, né? O colega ministro pastoral também. Sua esposa Cláudia está com Covid, está com alguns sintomas, está meio complicada a coisa, e o seu filho também. A família, então, nós vamos orar pela família para que Deus cuide dessa família, que eles não precisam ser internados, que eles não precisem ser internados, né? Deus cuide, abrace e guarde. Vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela salvação. Que o Senhor nos ampare no momento de perda de pessoas, que o Senhor nos dê a segurança, a esperança do reencontro no céu, e que as nossas famílias que perdem tanto, principalmente aqui no nosso país, o Brasil, perdem tantas vidas por dia, que a gente seja amparado, que as famílias sejam amparadas, que as pessoas tenham consciência e fiquem em casa, que não escutem autoridades que têm problemas cognitivos ou interesses escusos, que essas autoridades, que elas tenham consciência ou sejam tiradas pela Tua mão, ó Pai. Querido Pai, o Senhor, que é Pai, Filho, Espírito Santo, cuida de nós, cuida do povo brasileiro, um povo tão sofrido, um povo guerreiro, mas um povo que está cansado pela falta de cuidado dos seus governantes, cansado pela falta de respeito das principais lideranças, mas que é amparado pela Tua mão, ó Pai. O Senhor que é pastor de todos nós, nos guarde, cuide de nós, faça o que for necessário para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha vacina, todas as vacinas necessárias, que o país se feche, se guarde, que tenha ajuda, para que a gente possa preservar a nossa vida, uma vida cristã, uma vida de amor, de vivência e de salvação. Outros países sejam um exemplo para nós. Querido Deus, que o Teu Cordeiro seja sempre o nosso Salvador, no nosso coração, na nossa vida, que renove a nossa esperança dia após dia. Isso é o que Te pedimos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Que Teu Espírito também esteja conosco sempre, nos renovando, nos salvando e nos guiando, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e queridas, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.